Você é uma pessoa alegre? Você tem alegria? Você está contente com a vida que você tem? Muitas pessoas colocam a sua alegria em coisas que não trazem alegria. Hoje nós vamos falar sobre isso. No que eu posso encontrar alegria? Onde eu posso encontrar a verdadeira alegria para a minha vida? Assista esse vídeo, nós vamos ler no texto aqui do profeta Abacuque, onde ele fala em quem nós devemos buscar a verdadeira alegria. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar então um texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, onde o profeta fala sobre qual é o motivo da nossa alegria, por que nós devemos nos alegrar e em que nós devemos nos alegrar. Mas antes de nós lermos esse texto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, os seus familiares também. Muito bem, vamos ler o texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém, meu irmão? Qual é o motivo da sua alegria? Você está alegre hoje? Você está feliz? Está contente? Por que você está alegre? Por que você está contente? Qual é o motivo da nossa alegria? Ah, você pode dizer, pastor, eu não estou contente, eu estou triste. Então tá. Então vamos ver. Qual é o motivo pelo qual nós podemos nos alegrar ou nós devemos nos alegrar? Antes de nós refletirmos sobre esse texto que eu acabei de ler, é importante nós entendermos o contexto do livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta que viveu naquele momento muito difícil do povo de Judá. A nação de Judá, ali, o reino do sul, estava sendo cercado pelos babilônios. Os babilônios estavam invadindo a terra e destruindo todas as cidades. Estavam destruindo tudo que eles viam pela frente e levando o povo cativo para a Babilônia. E uma das consequências dessa invasão dos babilônios é que eles estavam enfrentando então dificuldades econômicas, estavam passando por escassez e isso estava empobrecendo a nação. O inimigo atacando e destruindo tudo, isso estava trazendo pobreza e miséria para a nação. E aí então no capítulo 1, Abacuque faz uma queixa ao Senhor. Ele se queixa na presença do Senhor e diz: Senhor, até quando tu vais permitir isso? E aí Deus dá uma resposta para ele. Ele se queixa novamente no capítulo 1, no final do capítulo 1. No capítulo 2, Deus dá uma nova resposta para ele, mostrando para ele que Deus continuava soberano sobre tudo e sobre todos, e que ele deveria confiar no Senhor, porque Deus tinha um propósito em todas essas coisas, em tudo que estava por acontecer. E o grande ensinamento para nós aqui no livro de Abacuque é isso. Mesmo passando por situações difíceis, nós temos que entender que Deus está no controle e que Ele tem um propósito para todas essas coisas. E aí então, quando Abacuque entende isso, ele faz uma oração. Ele faz uma oração no capítulo 3, que termina então aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Esse texto, então, Abacuque, ele diz que ele vai se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias à sua volta. E isso tem a ver comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, não nas coisas que estão à nossa volta. Especialmente, nós não devemos nos alegrar nas coisas materiais que nós temos ou não temos, ou que deixamos de ter. E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque estas coisas são passageiras. Nós não podemos depositar a nossa alegria nisso. Muitas pessoas se sentem alegres quando eles têm dinheiro, quando eles têm um bom carro, um bom emprego, quando eles têm tudo aquilo que eles querem materialmente falando. Então nós não devemos nos alegrar nessas coisas, porque hoje nós podemos ter essas coisas, mas amanhã nós não as teremos. Então a nossa vida é algo mais importante do que as coisas que nós temos. O mais importante é quem nós somos e não aquilo que nós
nós temos. O mundo hoje dá mais valor àquilo que as pessoas têm do que aquilo que as pessoas são. E isso não é o que está na palavra de Deus. Nós temos que colocar nossa alegria no Senhor e não nas coisas materiais. Se temos ou não temos as coisas que nós desejamos e que nós gostaríamos de ter. Veja o que o profeta diz aqui no texto que nós lemos. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. A figueira é onde se colhiam os figos. Os figos, eles faziam doces, secavam os figos para comer, era uma sobremesa, era uma iguaria para eles. Então, se ele disse mesmo que não haja figo na figueira, que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Ele diz, ainda que não haja fruto na videira. A videira era de onde eles colhiam as uvas, e dessas uvas eles faziam o vinho. O vinho era muito importante na dieta, na alimentação dos judeus daquela época, e também era símbolo de alegria para o povo de Israel. E ele diz também, ainda que a colheita da oliveira decepcione. A oliveira era onde eles colhiam as olivas, na minha terra se chama azeitona. Da oliva eles faziam o quê? O azeite de oliva, que era usado inclusive para beleza, eles passavam no cabelo para pentear os cabelos, eles usavam nas lamparinas para ter luz dentro de casa, e eles usavam também o azeite para ungir os enfermos, era algo muito importante para eles. Então ele diz, ainda que a colheita da oliveira decepcione, eu vou me alegrar no Senhor. E ele continua dizendo, e os campos não produzam mantimento. Eles plantavam o que nos campos? Eles plantavam trigo, milho, cevada, eles plantavam essas coisas que traziam mantimento para casa. E ele diz, ainda que não haja mantimento na minha casa, eu vou me alegrar no Senhor. E ele diz também, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, vou me alegrar no Senhor. As ovelhas, eles tiravam da ovelha a lã, eles tiravam da ovelha muitas vezes a carne, o alimento também. Então a ovelha servia para o sustento deles. E ele diz, mesmo que não haja ovelha no aprisco, eu vou me alegrar no Senhor. E ele continua dizendo, mesmo que nos currais não haja mais gado, eu vou me alegrar no Senhor. Então é isso que ele diz no versículo 18. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão e minha irmã, sempre que nós depositamos a nossa alegria nos bens materiais, nós corremos o risco de sofrermos, enfrentarmos grandes momentos de turbulência e tristeza na nossa vida. Nós temos que fazer do Senhor a nossa alegria. Nós temos que nos alegrar no Senhor e na vida que Deus nos dá. Deixa eu, para encerrar aqui, te fazer uma pergunta. Se eu dissesse para você, eu vou te dar 1 milhão hoje, você não ficaria feliz? Claro que ficaria, não é verdade? Qualquer um que chegasse para nós e dissesse, você quer 1 milhão? 1 milhão de reais? Claro que eu ia querer, né? E a gente ia ficar alegre com isso, porque poderia comprar muitas coisas. Agora, se eu dissesse para você que eu vou te dar 10 milhões, mas com uma condição, amanhã de manhã você vai morrer. Você aceitaria esses 10 milhões? E se você aceitasse esses 10 milhões, você ficaria feliz com isso? Por que nós não ficaríamos felizes com 10 milhões? Porque no outro dia morreríamos. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que a nossa vida vale muito mais do que 10 milhões. Então, você tem aquilo que é mais importante, a sua vida. A sua vida. E esta vida que você vive, você deve viver na presença do Senhor Jesus. E você deve viver em alegria, na alegria do Senhor. Então, viva a vida, viva com a alegria do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e encha o teu coração de alegria. Esse é o meu desejo e a minha oração para você. Amém? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e assista. Nós temos outros vídeos aqui que falam também dessa alegria que o Senhor pode nos dar. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.